Estávamos falando, bloco 2, pessoal, estávamos falando sobre o lugar do crime. Já sabemos que adotou o Código Penal a teoria da ubiquidade ou teoria mista, né? Essa teoria ela não se preocupa com os atos preparatórios, nem com os atos realizados após a consumação. Importante, se houver conexão de crimes, cada país irá julgar o que ocorreu no seu próprio território. Tudo bem? Não se aplicar em relação à competência do Código de Processo Penal. A competência do Código de Processo Penal é uma outra coisa, pessoal. Nós estamos falando aqui em relação à teoria adotada pelo Código Penal quanto ao lugar do crime. Nos crimes à distância, então, o agente pode ser processado nos dois países? Sim, pessoal, ele pode ser processado nos dois países. E ele pode ser condenado? Também poderá. Ele pode cumprir pena no outro país? Poderá. Isso, nós estamos diante de casos de bis in idem nesses casos? Não, pessoal, não é bis in idem, tá? O bis in idem será evitado utilizando o artigo 8º do Código Penal, que também está no edital de vocês. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando elas são idênticas. Por exemplo, a pena será computada no presente caso. No Brasil, o agente recebe uma pena de 15 anos e no Paraguai de 10 anos, que acaba cumprindo os 10 anos no Paraguai. Quando ele chegar no Brasil, ele vai pagar apenas o remanescente. Tudo bem? Continuando. Crimes plurilocais, pessoal, tá? São aqueles, diferentemente daqueles anteriores que nós estudamos, que envolvem comarcas que estão dentro de um mesmo país. O problema nesse caso, pessoal, não é de soberania entre diversos países, mas sim de competência entre as próprias comarcas do mesmo país. O que diz o artigo 70 do Código de Processo Penal, pessoal? Tá? Nesse caso, nós estaremos diante da teoria do resultado, tudo bem? Porém, existem algumas exceções, e essas que eu quero que vocês saibam, tá? Que nós não adotaremos nos crimes plurilocais a teoria da atividade. Quais são os casos em que nós adotaremos a teoria da atividade e não da teoria do resultado, pessoal? Primeiro, os juizados especiais criminais, no artigo 63, tá, da Lei 9.099, nos crimes familiares, tá, nos casos de falência, e nos crimes do Tribunal do Júri ou do ECA. Nessas exceções, nós adotaremos a teoria da atividade, pessoal, guardem isso, porque é o melhor local para produzirmos a prova. Nos juizados especiais, nos crimes falimentares da falência, nos crimes do Tribunal do Júri e no ECA, nós vamos adotar a teoria da atividade. Tudo bem? Beleza? Continuando, tá? A título de ilustração, diferença entre o Código Penal comum e o Código Penal Militar, tá? Às vezes é cobrado, apesar de não estar no edital de vocês o Código de Penal Militar, mas às vezes é cobrada essa diferença, pessoal. No artigo do Código Penal Militar, ele faz uma diferenciação, mas vamos falar primeiro do Código Penal Militar, artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir esse resultado. E aí a novidade do Código Penal Militar, nos crimes omissivos, o fato considerará praticado onde deveria ter sido realizado a ação omitida. Veja, o Código Penal Militar faz essa diferenciação, mas o Código Penal tradicional não faz essa diferenciação. Veja, pela redação do Código Penal Militar, a opção do legislador em adotar a teoria da ubiquidade em relação aos crimes comissivos e em relação aos crimes omissivos, ele adota expressamente a teoria do resultado. É um sistema misto, mas no Código Penal nós não temos essa diferenciação. Só a título de ilustração, pessoal. O que é o princípio do esboço do resultado, pessoal? Que eu quero que vocês saibam. Que o STF aceita a sua aplicação nos crimes plurilocais.
O princípio do esboço do resultado aplica-se para a aferição de crimes plurilocais, quando a competência será determinada pelo local da ação, pessoal. Teoria da atividade, já disse para vocês no slide anterior. Excepciona-se a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal, tá? Se optando pela teoria da atividade. Nesses casos aqui, pessoal, Lei 9.099, crimes familiares, crimes do Tribunal do Júri e ECA. Nós vamos adotar a teoria da atividade nesses casos. O STF ele tem admitido essa exceção. Tudo bem? Continuando. Lei penal no espaço, galera. É o campo de incidência de validade da lei penal. A regra geral é que nós temos a territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, pessoal, ao crime cometido no território nacional. A regra é a territorialidade, mas se atentem, sem prejuízo de convenções e tratados e regras de direito internacional. O que é a territorialidade? É a aplicação da lei penal brasileira aos crimes praticados no Brasil. Extraterritorialidade, pessoal, é a aplicação da lei brasileira a crimes praticados no exterior. Essa matéria integra o direito penal internacional. Então a regra é que a lei vai se aplicar ao território nacional, princípio da territorialidade. Quais são os princípios aplicáveis a esse tema, pessoal? Tá? Aqui nós temos a título de ilustração um resumo, né? Daquela lei que a gente estava tratando na aula passada. Se o fato era típico e a lei posterior fez típico, nós temos o princípio da irretroatividade, não vai retroagir. Se o fato era típico e a lei posterior trouxe um aumento de pena, nós também não vamos, a lei não vai retroagir. Se o fato era típico e houve a supressão da figura criminosa, vai retroagir, porque é uma lei melhor. Fato típico, por exemplo, depois uma diminuição de pena, vai retroagir, porque é melhor. Fato típico, nós temos depois a migração do conteúdo criminoso para outro tipo criminal, nós vamos continuar sendo crime. Princípio da continuidade normativa típica. Guardem essa tabela aí que vocês vão acertar na hora da prova, tá? Princípios da territorialidade, pessoal. Qual que é a regra? A regra é que nós temos a territorialidade, tá? A Carta da ONU, no seu artigo 2º, diz que a soberania dos Estados tem como fundamento o princípio da territorialidade. Fala-se no Brasil em territorialidade temperada ou mitigada, pessoal, em razão de que a territorialidade no Brasil não é absoluta, ela comporta algumas mitigações, tá? O que eu quero que vocês saibam? Conceito de território nacional, pessoal, é o espaço em que o Estado exerce a sua soberania política. Território brasileiro, por extensão, nós temos lá no parágrafo 1º, mar territorial brasileiro, 12 milhas náuticas, depois da costa brasileira. Plataforma continental, 200 milhas depois da costa brasileira. Teoria absoluta da soberania do país subjacente. O Brasil tem sua soberania sobre esse território, tá? Sobre o espaço aéreo acima do seu território e sobre o território aéreo também, tá, pessoal? Quero que vocês guardem isso. Pessoal, rios e lagos internacionais sucessivos não dividem os países, só a parte que passa no Brasil. Por outro lado, nós temos os rios simultâneos ou fronteiriços, separam em territórios. Eles são regulados por tratados. Tudo bem? Artigo 5º, parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, veja, pessoal, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, pessoal, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente
ou em alto mar. Veja, embarcações ou aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço de governo brasileiro, onde quer que se encontrem, galera, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras de propriedade privada que se achem respectivo no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. As públicas, aonde quer que se encontrem. Tudo bem? Princípio da personalidade ou da nacionalidade, letra B. Estamos falando em um caso de extraterritorialidade, ou seja, de crimes cometidos fora do Brasil. O princípio da personalidade ou da nacionalidade, ele pode se dividir em dois, pessoal. Ativa e passiva. Nacionalidade ativa. O crime é praticado por brasileiro fora do país, tá? Fora do país. Personalidade ativa. O agente é punido de acordo com a lei brasileira, independentemente da nacionalidade do sujeito passivo e do bem jurídico violado, galera. Nós estamos lá no artigo 7º, inciso 2, a linha B. O fundamento, pessoal, se relaciona com a extradição, tá? O Brasil não extradita brasileiro nato, tudo bem? Tá? Por uma questão de justiça, já que ele não pode ser extraditado, ele poderá ser julgado pelo Brasil. Tudo bem? Princípio da personalidade ou da nacionalidade ativa. Princípio da personalidade ou da nacionalidade passiva. Crime cometido contra a vítima brasileira, tá, pessoal? Nesse caso, a vítima é brasileira. Artigo 7º, parágrafo 3º. Princípio do domicílio. O autor do crime deve ser julgado pela lei do país onde for domiciliado, independentemente da sua nacionalidade. Artigo 7º, inciso D. Exemplo, pessoal, nos casos de genocídio. Tudo bem? Princípio do domicílio. Princípio da defesa real ou da proteção, galera, muito importante. Permite a aplicação da lei brasileira aos crimes praticados no exterior que ofendam bens jurídicos pertencentes ao Brasil, qualquer que seja a nacionalidade do agente ou lugar do crime, tá? Defesa real ou proteção. Por exemplo, pessoal, artigo 7º, 1, a linha A, B e C. Italiano que quer matar, no caso, por exemplo, a Dilma, quando ela era presidente, tá? Na Alemanha. Nós vamos aplicar a lei penal brasileira. Quando, por exemplo, também há um apedrejamento do avião brasileiro da FAB no exterior, tá? Quando a gente voltar ao Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. Princípio da defesa real ou da proteção. Princípio da justiça universal, pessoal. Também chamado de justiça cosmopolita, jurisdição universal, competência universal, jurisdição mundial, universalidade do direito de punir. Todos os sinônimos para o princípio da justiça universal. Esse princípio se relaciona com o que se chama de cooperação penal internacional. Todos os estados podem punir os autores de determinados crimes que se encontram nos seus determinados territórios, de acordo com as convenções ou tratados de crimes internacionais, independentemente, pessoal, da nacionalidade do agente ou do local do crime ou do bem jurídico atingido. Justiça universal é o dever, tá? E qual que é o fundamento, pessoal, dessa cooperação internacional? É o dever de solidariedade que existe no combate aos crimes que interessam toda a humanidade. Por exemplo, o crime de tráfico de pessoas. Artigo 7º, inciso 2, a linha A. Princípio da justiça universal. Princípio da representação. Pavilhão, bandeira, subsidiário ou substituição. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando estiverem no território estrangeiro, pessoal, tá? E aí não forem julgados. O importante é isso.
no território onde eles estejam, eles não forem julgados. Então, nós vamos estar diante do princípio da representação do pavilhão ou da bandeira. Artigo 7º, inciso 2, a linha C. Se as embarcações estiverem no Brasil, aplica-se a territorialidade. Tudo bem? Se a embarcação for pública ou estiver a serviço do governo brasileiro, nós estamos diante de um território brasileiro por extensão. Extraterritorialidade, pessoal. O que nós podemos dizer sobre a extraterritorialidade? Não se aplica a extraterritorialidade as contravenções penais, galera, do artigo do Decreto-Lei 3688 de 41. Não se aplica para contravenção praticada no exterior, pessoal. Para a contravenção só vale o princípio da territorialidade. Artigo 2º. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional, pessoal. Tudo bem? A extraterritorialidade, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Letra A. Extraterritorialidade incondicionada. Não depende de nenhuma condição, pessoal. A simples prática do delito no exterior já autoriza a lei brasileira, galera. Por exemplo, as hipóteses estão no artigo 7º, inciso 1º. Veja, cuidado com o artigo 7º, parágrafo 1º e com o artigo 8º. Mesmo que seja absolvido no exterior, será julgado no Brasil, pessoal, se a pena, computa-se a pena cumprida, mas vai ser julgado no Brasil, em casos de extraterritorialidade incondicionada. Tudo bem? Prestem atenção com esse detalhe, tá? A lei de tortura, Lei 9.455 de 97, ela prevê, no seu artigo 2º, uma nova hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Artigo 2º. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente sobre a jurisdição brasileira. Hipótese expressa de extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade condicionada agora, pessoal, depende de determinadas condições cumulativas previstas no artigo 7º, parágrafo 2º, A, B, C, D e E e parágrafo 3º. As hipóteses estão nos artigos 7º, parágrafo 2º e 7º, inciso 2º e 7º, parágrafo 3º. Vamos ler o artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, veja, incondicionada, tá? Contra a vida, preste atenção, galera, contra a vida, não é contra o patrimônio, tá? É contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Princípio aplicado, princípio da defesa real, contra o patrimônio ou a fé da União, do Distrito Federal, dos estados, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, de autarquia ou fundação instruída pelo poder público, princípio da defesa real, contra a administração pública, por qualquer que esteja a seu serviço, princípio da defesa real, todas hipóteses incondicionadas. D, de genocídio, quando o agente for brasileiro, princípio da personalidade ativa, ou, quando domiciliado no Brasil, princípio do domicílio. Tudo bem? Continuando, falamos das hipóteses de incondicionada. Vamos falar agora das hipóteses de condicionada. Letra A. Quando por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Nós temos o princípio da justiça universal. Praticados por brasileiro. Personalidade ativa. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada, pessoal. Quando em territórios estrangeiros, e detalhe, e lá não forem julgados.
princípio da representação. Tudo bem? Parágrafo 1º. Nos crimes do inciso 1º, ou seja, incondicionado, pessoal, tá? O agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que punido ou absolvido no território estrangeiro, pessoal. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende de algumas condições. Quais são essas condições? Entrar um agente no território nacional. B. Ser o fato punível no país em que for praticado. Qual que é o tipo, o princípio aplicável? O princípio da dupla tipicidade. Tem que ser crime lá no estrangeiro e tem que ser crime aqui no Brasil. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais o Brasil autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a sua punibilidade, segundo a lei mais favorável. A banca adora trocar isso aqui, pessoal. Segundo a lei do país local, não, é segundo a lei mais favorável. Tudo bem? São as condições da extraterritorialidade condicionada. Parágrafo 3º. Hipercondicionalidade. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as seguintes condições previstas no parágrafo anterior, aqueles que nós dissemos até agora, mais alguns. A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. B. Houver requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? Beleza. Então, essa hipótese do parágrafo 3º é de uma hipercondicionalidade. Tudo bem? É o caso lá do brasileiro que foi Jean Charles, que foi assassinado lá na França, no metrô da França. Tudo bem? Pena cumprida no estrangeiro, pessoal. Artigo 8º, que eu quero que vocês saibam. A pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando elas forem diversas, pessoal. Tudo bem? Ou nela é computada quando idênticas. Se no estrangeiro eu tiver uma pena de 10 anos e no Brasil uma pena de 14 anos, ele vai pagar apenas 4 anos aqui no Brasil. Se nos dois países forem 10 anos, ele vai ter pago já a sua pena no exterior. Tudo bem? Beleza. Mudando de assunto, pessoal. Eficácia da sentença estrangeira. O artigo 9º prevê hipóteses em que uma sentença estrangeira precisa ser homologada no Brasil para produzir determinados efeitos jurídicos. Temos a súmula 420 do STF que diz: não se homologa sentença estrangeira sem a prova do trânsito em julgado no país de onde ela proveio. Tudo bem? Guardem esse detalhe. Para que a sentença caracterize residência no Brasil, não é necessário que ela seja homologada, pessoal. Olha, que detalhe importante. Parece que sim, né? Mas não. Para que a sentença estrangeira caracterize uma reincidência no Brasil, não precisa estar homologada. Tudo bem? Vamos ler. Artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Conforme nós dissemos anteriormente, não precisa estar homologada para contar como efeitos de reincidência. Como o artigo 9º não fala em reincidência, chega-se a essa conclusão. A homologação de sentença estrangeira é matéria de competência do STJ, pessoal, não é do STF. Tudo bem? Artigo 105(1) da Constituição Federal. Antes da emenda constitucional 45, era competência do STF. A sentença estrangeira homologada é título executivo
judicial, pessoal, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então, ela já pode ser executada sem precisar passar por um processo de conhecimento. Tudo bem? Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei penal brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. Quais são as condições para que podemos homologar essa sentença estrangeira? Para efeitos de reparação do dano, do inciso 1º, é necessário que haja um pedido da parte interessada. B. Para outros efeitos, da existência de um tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado ou de requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? Guardem esses 2 requisitos para que vocês não errem na prova de vocês. Tranquilo? Lei penal no tempo, pessoal. Vamos dar um pequeno intervalo e já retornamos para o nosso terceiro bloco. Um abraço.